Olá, somos os alunos do curso de Administração Pública da UFSC. Eu sou a Kétina e nessa atividade vamos refletir sobre o tema A corrupção na administração pública como o mais grave problema ético do Brasil. Quando falamos em ética, pensamos em valores como honestidade, justiça e responsabilidade. E a corrupção é justamente a negação desses princípios. Ela corrói as instituições, prejudica os serviços públicos e alimenta a desigualdade social. É por isso que consideramos esse problema ético mais grave do país, porque ele afeta todos os outros. Compromete a educação, a saúde, a infraestrutura, o meio ambiente e até a confiança do cidadão na política. Ao longo deste vídeo, vamos refletir sobre o que é corrupção, por que ela é um problema ético e como podemos explicá-la do ponto de vista político. Eu me chamo Celso Andrade e hoje nós vamos falar sobre a corrupção na administração pública. E ela está presente na história do Brasil e tem afetado diretamente a própria administração pública, desde escândalos, desvio de verbas e pequenos favorecimentos pessoais, causando assim transtorno na questão administrativa por causa da corrupção. A corrupção ela tem se manifestado de várias formas e tem trazido grandes consequências de modo geral, onde então o próprio desvio de recursos que deveriam ser destinados à construção de escola, estrada, creches, hospitais e assim por diante, então tem levado esses valores, essas verbas para outros fins, que era para ser destinado para algo, foi desviado para outros fins, para algo pessoal. Então, a corrupção é uma coisa muito séria, muito complexa, quando se trata de administração pública no nosso país, de modo geral. Porque a administração pública, ela está ligada tanto na parte governamental e não governamental. Por isso que fazer administração pública requer agir com ética e com transparência e sabedoria. Além disso, até mesmo alguns cidadãos veem a corrupção como algo normal, mas será que é algo normal para alguns? Pois a chamada naturalidade da imoralidade pública tem sido de uma forma extremamente prejudicial na questão que tem enfraquecido a nação e a responsabilidade coletiva e da própria justiça. E por isso que consideramos a corrupção como um problema ético e muito grave, que tem destruído a confiança e a lealdade entre o povo e o Estado. A questão a corrupção ela só vai acabar quando houver transparência, ética de responsabilidade a todos os níveis, tanto estadual, municipal e federal, e principalmente a sociedade num todo. Então, por isso que falar sobre corrupção é falar sobre ética, falar sobre responsabilidade e transparência. Então, a corrupção, quando então os nossos governantes, as pessoas que administram, agir de forma correta, com certeza muitas coisas vão melhorar em termos de administração pública no nosso país. Olá, eu sou Maria Eduarda, do curso de Administração Pública. A política ética, ela é antiga e complexa. Desde os filósofos clássicos, como Aristóteles, a gente sabe que a política, ela deveria ser a arte de buscar um bem comum. No entanto, quando essa política se afasta da ética, o poder passa a ser usado para benefício de poucos, ao invés de ser usado para benefício da coletividade, como realmente eram para ser, do bem comum. No contexto brasileiro, a corrupção ela é um problema político muito sério. E ela está ligada à forma como o poder é exercido e distribuído. A gente tem um sistema político
que muitas vezes ele favorece alianças, favorece troca de favores, ao invés de favorecer essa coletividade. Politicamente, a corrupção ela pode ser explicada pela fragilidade das instituições de controle, pela ineficiência da fiscalização, ou seja, a falta da fiscalização, e pela cultura da impunidade, que continua persistindo. A Constituição Federal, no artigo 37, ela define os princípios da administração pública como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E quando esses princípios são violados, a gente não está diante somente de um erro na administração, mas uma quebra da ética, uma traição do dever público, da política pública. E a ética, nesse sentido, ela é o limite entre a moral da política. Se a gente perde a ética, o poder ele perde totalmente seu propósito. Boa tarde, aqui quem nos fala é o Michael. Embora a corrupção seja um problema ético e grave, a política pode ser o caminho para combatê-la. É na política que se deve criar leis, e se definir estratégias e se fortalecem instituições de controle. Uma política ética exige transparência, participação cidadã e educação pública de qualidade. A formação ética não deve começar apenas na vida adulta, deve ser parte do currículo escolar, incentivando o senso de justiça, empatia e responsabilidade desde cedo. Também é essencial fortalecer os órgãos de controle, como o Ministério Público, os tribunais de contas e as controladorias, garantindo autonomia, recursos para fiscalizar o uso de dinheiro público. Além disso, é importante ampliar a transparência digital, portais de dados abertos, auditorias públicas e participações sociais em conselhos e auditorias. A sociedade precisa ser mais protagonista. Quando o cidadão se informa, denuncia e acompanha a gestão pública, ele exerce controle social e contribui para a ética do Estado. A política, quando praticada com valores éticos, deixa de ser um instrumento de poder e passa a ser ferramenta de transformação social. A corrupção é um dos maiores desafios do Brasil, mas também é um espelho de nossa cultura política e social. Para superá-la, precisamos de mudanças culturais e estruturais, mas também de uma mudança de mentalidade coletiva. Ética não é apenas o que está na lei, mas um compromisso diário com o certo, mesmo quando alguém não está vendo. Como cidadãos, temos o dever de cobrar integridade, de agir com honestidade e de entender que o bem público é para todos nós. A administração pública ética é o caminho para uma sociedade mais justa, democrática e humana. Como dizia o filósofo Immanuel Kant, age de tal forma que a tua conduta passa a ser transformada em uma lei universal, que a honestidade e o respeito ao coletivo possam um dia ser essa lei universal. Juntos podemos construir um país em que a ética e a política caminhem lado a lado.